Uma boa noite a todas e todos. Nós vamos iniciar aqui mais uma live do coletivo Transforma MP. Estamos resolvendo aqui os detalhes técnicos para poder começar. Esperando aqui o nosso entrevistado de hoje entrar, que é o professor Jones Manuel. Só mais uns minutinhos a gente já começa. Uma boa noite, professor. Camarada, peraí, não tá aparecendo uma imagem pra mim. Pergunta aí se tá aparecendo pro povo. Para A mim, minha imagem tá aparecendo pra tu, normal. para mim aparece Pra mim normal. não, só um momento. Agora sim. Ah, tá ótimo. Bom, nós vamos dar início aqui a mais uma live do Coletivo Transforma MP. Temos a enorme honra de contar hoje com a presença, com a participação do professor Jones Manuel, que tem cumprido um papel importantíssimo aí nos meios virtuais, principalmente, esclarecendo conceitos, vamos dizer, que ultimamente têm sido um pouco barateados, né, a respeito da história, da política. E nós estamos num esforço de discutir diversos temas, entre eles o tema da defesa da democracia nesse contexto de golpe, exceção que a gente está vivendo. O Ministério Público, nós somos um coletivo de membros do Ministério Público, dos diversos ministérios públicos, que foi constituído em torno da preocupação com os abusos que estavam envolvendo diversas atuações do sistema de justiça e que acabaram levando a uma ruptura do processo democrático, na nossa visão. E a gente agora está com um grande desafio de pensar, de pensar um significado para a função que a gente tem, constitucional, de defesa da democracia, de defesa do regime democrático, num contexto desses, né? Essa conversa de hoje vai ser, para a gente, muito importante. Primeiro porque a gente vai sair bastante da perspectiva em que a gente está acostumado a debater, que é aquela perspectiva mais dentro do campo do direito, e por conta disso pautada por todo um conjunto aí de elementos filosóficos meio ligados à ideia do Estado liberal, né? A discussão fica um pouco empobrecida quando a gente pensa num contexto que a gente está vivendo, quando a gente pensa na realidade da América Latina, né? E a gente tem também a peculiaridade, o tema de hoje tem a ver com isso, né? De recorrentemente no Brasil se usar um discurso que justifique rupturas em relação aos processos democratizantes, aos processos de construção de um sistema de liberdades públicas justificadas por uma ameaça comunista, na década de 60, hoje é uma questão mais ligada
toda uma mitologia sobre corrupção, sobre o PT, então era o comunista em 64, hoje é o petista, e dos temas que você costuma tratar, professor Jones, a gente tem uma preocupação muito grande com uma simplificação do debate que tem ocorrido, e o tema do comunismo, da luta do militante comunista, e da importância dessa luta em vários momentos e lugares da história da humanidade, na defesa justamente daquilo que o discurso liberal diz defender, as ideias de liberdades públicas. Então é um pouco desse imbróglio que a gente pretende desembaraçar na medida do que a gente puder hoje. E queria deixar, não me estender, para deixar bastante tempo para a gente poder contar com as considerações do professor Jones Manuel, que dispensa apresentações, enfim, todos conhecem, e obrigado por estar aqui com a gente. E como é que a gente pensa defesa da democracia num contexto desses, no plano da institucionalidade? Vamos lá. Primeiro, a minha imagem está congelada para mim, então não está aparecendo para mim mesmo. A minha imagem, eu estou parado, congelado, como se fosse uma foto. E aí, aparentemente, para vocês devem estar normal, já que ninguém comentou nada. Não é isso? Eu te vejo normalmente. Pronto. Segunda coisa é que, como devem estar percebendo pela minha voz, eu estou profundamente gripado, né? Não é corona, é uma gripe normal, mas é uma gripe normal muito forte. O que vai fazer com que eu tenha que falar um pouco mais baixo do que eu estou acostumado e, às vezes, um pouco mais devagar também do que eu estou acostumado. E o que vai explicar também o fato de eu estar suando tanto, mesmo estando em cima do ventilador. É um pouco de febre. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa é a gente situar historicamente o que é a democracia. Né? A gente aprende na escola e na faculdade também, nos meios de comunicação, uma história da democracia que é equivocada, né? Que é basicamente assim, a democracia foi uma invenção lá na Grécia Antiga, né, dos atenienses, só que lá era uma ideia de democracia que ainda era compatível com a escravidão, e aí a humanidade foi evoluindo progressivamente, as ideias foram avançando, até que lá pelo século XVII os europeus retomaram a ideia de democracia, estabelecendo uma continuidade histórica entre a tradição greco-romana e a tradição europeia ocidental, coisa que em si já é falsa, e aí retomaram a ideia de democracia, só que agora de maneira avançada, sem a escravidão, em que todos são sujeitos de direitos, são portadores de direitos naturais pelo seu nascimento, né, o chamado justnaturalismo, e a partir daí se começou a construir as democracias ocidentais. Essa história é falsa. Né? Primeira coisa, é importante falar que a escravidão, embora tenha existido em vários modos de produção da antiguidade clássica, né, da civilização greco-romana, o período de maior expansão mundial da escravidão, enquanto elemento de produção econômica, é moderno. A escravidão não é uma ideia antiga que a modernidade vai superar. A escravidão é um produto intrínseco e necessário da escravidão, da modernidade. Então, você repare, a escala do tráfico de pessoas negras escravizadas transatlântico, né, montado ali, pessoas retiradas de África, comandada por empresas coloniais europeias para trabalhar e produzir no empreendimento colonial aqui na América, isso foi o maior circuito de pessoas escravizadas já vistas na história da humanidade. Além disso, quando os europeus da Europa Ocidental vão recuperando as ideias clássicas greco-romanas daquele período do Renascimento, da Reforma Protestante, o próprio Perry Anderson, no seu clássico livro Linhagens do Estado Absolutista, ele fala que já a partir do século XIV você tem uma redescoberta do direito romano na Europa Ocidental, apropriado inclusive a partir da cultura bizantina, de Bizâncio e árabe, né, que preservou a cultura greco-romana, enquanto o que a gente chamou de Ocidente estava afogado em guerras religiosas, em feudos sem ligação cultural e por aí vai.
E repare, essa burguesia que vai lutando contra a nobreza de terras, pela tomada do poder, que vai conseguindo, vamos lembrar, a primeira revolução burguesa foi a libertação da Holanda do Império Habsburgo, né, comandado pela Espanha. Então a Holanda faz a sua revolução nacional, consegue se libertar e corresponde à primeira revolução burguesa vitoriosa da história. Depois você tem a Revolução Gloriosa na Inglaterra, depois a Revolução Alemã, desculpa, depois a Revolução Americana, depois a Revolução Francesa e por aí vai. E a própria Revolução Francesa tem uma dinâmica de exportação das relações burguesas da Europa fora, com Napoleão, né, pegando seu cavalo, comandando seus exércitos e varrendo o feudalismo na base da bala. Note, a Revolução Liberal na Holanda e a Revolução Liberal na Inglaterra, a Revolução Liberal nos Estados Unidos não acabaram com a escravidão. E, pelo contrário, em seguida ao processo de Revolução Liberal e a instalação de monarquias constitucionais, no caso da Inglaterra e das Províncias Unidas, ou de uma república, no caso dos Estados Unidos, você teve um processo de ampliação, como nunca antes visto na história desses países, do papel da escravidão nas suas economias e do papel do colonialismo. E a própria concepção de quem era cidadão era profundamente restrita. Então, as mulheres não faziam parte da cidadania, a classe trabalhadora não fazia parte da cidadania. Era comum o liberalismo da época comparar a classe trabalhadora a máquinas falantes, ou animais bípedes, ou instrumentos de trabalho falantes, e por aí vai. Assim como as populações escravizadas, né, e os povos originários, no caso dos Estados Unidos, também não faziam parte da cidadania. Então você tinha um regime constitucional que não se confunde em nada com a democracia. Se a gente entende como democracia hoje um critério mínimo, o direito e do plano jurídico formal, todos e todas serem considerados seres humanos, né, sujeitos de direito, com direitos plenos do ponto de vista civil, do ponto de vista político, eleitoral e por aí vai. Então, não existe confusão histórica ou mistura histórica entre liberalismo e democracia, ou entre constitucionalismo e democracia. Essa é a primeira coisa fundamental. E aí, no caso da Revolução Americana, isso é mais significativo porque os pais fundadores dos Estados Unidos, né, escreveram muito, até hoje são lidos na ciência política, no direito e tal, como pioneiros do republicanismo, da noção de liberdade aqui no continente americano, mas eles defenderam a escravidão continuou e se ampliou como nunca nos Estados Unidos. A escravidão assim, só foi extinta com a guerra civil, que matou quase 1 milhão de pessoas, que até hoje é o conflito mais violento em território estadunidense, e defendeu também o extermínio dos povos originários, né, chamados genericamente de peles vermelhas, de tal sorte que da Revolução Americana até o começo do século XX você teve 18 milhões de pessoas exterminadas. Também vocês ouviram, 18 milhões de pessoas exterminadas. Então, o liberalismo e o regime constitucional burguês, ele se configura na realidade não como um universalismo jurídico, um regime democrático. Se configura na realidade como uma democracia para os povos dos senhores, como diria Domenico Lossuri, em que existe uma esfera de liberdade entre os proprietários, homens brancos dos meios de produção, e existe uma esfera de não liberdade sempre mais ampla, a depender de uma série de configurações e contextos históricos, e que estão incluídas nessa esfera de não liberdade as mulheres, a classe trabalhadora, os povos de origem colonial e racializados. É o que o Lossudo chama das 3 grandes discriminações. A gente só pode falar em democracia enquanto critério mínimo pela primeira vez na história, no século XX, depois de 2 processos intimamente interligados. Primeiro, Revolução Haitiana, né, quando os escravizados de São Domingos, que é uma ilha colonizada pela França, influenciados pelo eco da Revolução Francesa, gostaram muito dessa ideia de direito dos homens
direitos do cidadão e decidiram tomar o poder, mataram os senhores de escravo, acabaram com a escravidão e proclamaram, talvez seja o primeiro documento constitucional no Ocidente que realmente é universalista, que a partir de hoje nenhum homem poderia mais ser mais escravo de outro homem, porque todos são iguais perante a Deus e perante a natureza. A própria Revolução Francesa, no seu período jacobino, né, que é conhecido pelos liberais como um período do terror, reduz o período jacobino a um período de terror e violência, só que, na verdade, o jacobinismo questionou a escravidão, né, acabou com a escravidão nas colônias, tinha sentimentos ali anticoloniais, com muitas contradições e limites, mas tinha. E tinha uma concepção mais universal do ser humano, pensando também a classe trabalhadora como parte da humanidade, inclusive pensando a escola, a educação pública universal, como elemento de garantia, como elemento de garantia dessa humanidade de todos, porque a partir da escola pública você ia garantir um nível básico de conhecimento para todos os seres humanos, e o conhecimento era a base da razão, e a razão a base da liberdade, da visão jacobina. E a gloriosa Revolução de Outubro de 1917, né? A Constituição Soviética, de 1918, que não é bem uma Constituição, na verdade, é um conjunto de disposições e decretos que foram articulados como uma espécie de Constituição provisória. Mas a Constituição Soviética de 1917 foi o primeiro documento da história em que o direito a voto era facultado a todos e todas sem nenhum tipo de restrição, por exemplo. Em que todos e todas eram considerados sujeitos de direito. Isso, inclusive, faz cair por terra uma tradição muito aceita por certo marxismo e também pelo liberalismo, que é falar: ah, não, mas os socialistas defendem igualdade real, igualdade socioeconômica, e o liberalismo defende apenas igualdade formal. Veja, o liberalismo nunca defendeu igualdade formal. O liberalismo nunca defendeu igualdade formal em canto nenhum da terra. O liberalismo ele foi obrigado pelo movimento comunista e pela uma tradição democrático-jacobina que remonta às rebeliões indígenas da Bolívia de Tupac Katari, ao movimento quilombola no Brasil, às lutas abolicionistas, como a comandada por John Brown, a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, a Revolução Mexicana, a revolta do povo Mapuche, a revolta do povo Mau-Mau, enfim, um conjunto de rebeliões com essa tradição democrático-radical da modernidade e que acha a sua continuidade e elevação num plano superior a nível teórico e de projeto com a Revolução Russa e com o movimento comunista. Ao final da Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os países da Europa Ocidental tinham acabado, por exemplo, com suas restrições ao direito a voto e com suas restrições raciais à concessão da cidadania. Isso só foi feito graças à amplitude e à força do movimento comunista e à vitória, né, sobre o nazifascismo, né, que foi uma vitória feita pela União Soviética e não pelo Capitão América. Né, sempre importante lembrar. Então, note, o capitalismo ele tem uma tendência histórica. E aqui vem uma nota metodológica. Se o capitalismo tem mais ou menos 350 anos, não faz sentido pegar a tendência dos últimos 50, 70 anos e considerar que ela é uma espécie de essência do capitalismo. Na real, a tendência intrínseca ao capitalismo é, ao lado de ilhas de modernização que garantem certos direitos formais de cidadania, você tem uma gigantesca periferia com formas de dominação e subjugação diferentes, seja na forma colonial, semicolonial ou dependente, em que se exclui da categoria de ser humano esses explorados da periferia do sistema. A ampliação da esfera de quem é ser humano, a imposição da democracia burguesa e do estado de bem-estar social no centro do sistema, o fim do sistema colonial clássico, a superação de discursos de superioridade racial, científica, tudo isso é um produto histórico das seculares lutas do movimento comunista e dos povos colonizados, que impuseram essas conquistas ao liberalismo e à burguesia.
Com a derrota da União Soviética, com a derrota da União Soviética e do movimento comunista, a gente vive uma tendência contrária. Porque, repare bem, quando a Grécia, ou a Itália, ou a Espanha deixam imigrantes morrerem no mar, eles estão dizendo claramente que eles não estão incluídos na cidadania, não estão incluídos na condição de ser humano. Clara e abertamente. Quando os Estados Unidos encarceram 100 mil crianças, é o maior contingente mundial de crianças encarceradas por razão de imigração ilegal. Essas crianças estão num campo de concentração, de verdade, né? Porque se quer inventar campo de concentração na China, vai ter um campo de concentração de verdade dos Estados Unidos reconhecido pela ONU, e que o próprio governo dos Estados Unidos reconhece e diz que é isso mesmo, que é bonito. E essas crianças estão sujeitas a torturas, a péssima alimentação, a abuso sexual. E o responsável pela política de imigração dos Estados Unidos, o Stephen Miller, teve e-mails vazados pelo The Guardian, mostrando que ele é um nazista, um supremacista branco. Essas crianças estão lá. E os Estados Unidos é o único país do mundo a não assinar a Convenção da ONU para o Direito da Criança e do Adolescente em situação de migração. O único país do mundo. Até a miséria, da desgraça do Satanás da Arábia Saudita assinou e os Estados Unidos não. Isso mostra que os elementos clássicos de dominação colonial, fora de uma situação em que a burguesia é forçada a aceitar uma democracia eleitoral, forçada a aceitar uma cidadania, forçada a aceitar que todos são seres humanos no plano jurídico formal, essas conquistas retroagem, que é parte da dinâmica do capitalismo, um processo permanente de desumanização e de expulsão da condição de seres humanos de uma larga parcela da população inserida nesse sistema. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que defender a democracia não é negar um discurso radical, não é negar o marxismo, não é defender uma perspectiva centrista, de defesa das instituições. Defender a democracia é reduzir o poder da burguesia de pautar a dinâmica política, econômica, cultural e institucional da sociedade, porque a democracia é fundamentalmente uma conquista do movimento operário imposto à burguesia. E essa burguesia, seja brasileira, seja peruana, seja argentina, seja estadunidense, seja qual for, em momentos ou de crise ou de baixa da taxa de lucratividade, ela está sempre pronta a ou acabar de vez com essa democracia burguesa ou restringir os seus espaços democráticos para operar sua dominação de classe. Terminei a resposta. Posso então, eu ia até te perguntar se eu podia aproveitar para fazer uma pergunta. Nesse sentido, né, do que você acabou de dizer, a gente tem uma Constituição que foi produto de um processo de uma força pedindo a abertura política, pedindo a anistia dos perseguidos políticos, a retomada de alguns processos de democracia representativa, e até um avanço grande que houve naquele tempo no que se refere à democracia direta, a criação de conselhos participativos, etc. Foi um período, enfim, é uma Constituição que é plural, que tem de tudo ali, mas ela estabelece, a nossa Constituição de 88, que são entre os objetivos fundamentais da República, no artigo 3º lá está dito, né? Entre os objetivos fundamentais da República está o de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, né? Isso me parece que só uma mera interpretação gramatical disso a gente já conclui que o Constituinte está partindo do pressuposto de que a sociedade brasileira não é justa, nem livre e nem solidária, e que isso é uma construção que está para ser feita pela sociedade brasileira, embora organizada no modelo que é o modelo hegemônico hoje, que é o modelo do Estado burguês. Agora, é uma Constituição que dá abertura para muitos avanços e, enfim, estabelece como objetivos fundamentais a erradicação da miséria, da pobreza, de todas as formas de discriminação, e determina a construção de uma porção de direitos sociais
tudo no sentido de um processo emancipatório, né? Então, e a gente tem uma previsão de que, dentro desse contexto, a gente fez a primeira pergunta que eu queria fazer. A gente pode considerar que a perspectiva da Constituição Brasileira de 88, né, que está sendo, inclusive, tão atacada agora, com essa sequência de emendas completamente absurdas, aquela primeira emenda após o golpe, emenda 95 do teto de gastos, que foi um golpe duríssimo contra o sistema todo da Constituição de 88, enfim. Aquela Constituição, a gente pode considerar que é uma Constituição que tem uma perspectiva anticapitalista, quando ela coloca o dever de o Estado fazer uma proteção forte ao meio ambiente, está pormenorizada ali em alguns aspectos, a intervenção na economia, dentro de certos limites, a construção dos direitos, a expansão dos processos de participação direta. A gente pode tirar esse tipo de conclusão? E uma segunda pergunta. Uma instituição dentro desse Estado que tenha recebido o dever de fazer a defesa da ordem jurídica democrática. Eu não consigo ver isso a não ser numa perspectiva, vendo o direito a partir de uma perspectiva crítica. Se a gente olha para a Constituição brasileira, eu não consigo ver outro caminho para cumprir aqueles objetivos fundamentais que estão previstos, que não seja a gente romper com a teoria tradicional do direito e tentar pensar uma teoria do direito que possibilite essa perspectiva de construção coletiva, de construção participativa de mecanismos democratizantes. Né? Não que isso vá resolver os problemas, que aqueles objetivos vão ser atingidos por meio do direito ou por meio das instituições, mas é que se elas tiverem um funcionamento fora dessa lógica, elas vão estar funcionando na ilegalidade, vão estar funcionando num campo que não está abrangido pela Constituição. Então, seriam essas duas perguntas. Primeiro, a disciplina constitucional de um processo de mudança social, num sentido emancipatório, democratizante da sociedade brasileira. A gente pode dizer que é uma perspectiva anticapitalista nesse sentido do que você vinha dizendo, né? Do que o capitalismo representa para a democracia, para as liberdades, para a igualdade, ainda que formal. Né? E a segunda questão seria essa. A gente estando dentro de uma instituição que faz parte desse Estado, que se pretende um Estado proposto a uma mudança num sentido emancipatório. Como é que a gente pode ver, num contexto desse, inclusive de ruptura que a gente está vivendo institucional, o que seria defender a democracia mesmo? Vamos lá. Primeiro, eu não estou com Covid, alguém comentou aí, eu estou só gripado, gente. Covid não tem catarro, por exemplo, tem tosse seca, então fiquem tranquilos, não é Covid. Segundo, mandar um abraço para meu aluno aí, Henrique, que está perturbando o juízo no chat há muito tempo, né? Muito bom que você esteja assistindo, Henrique. Espero que você já tenha deixado de ser fã de Bolsonaro, né? Mas vamos lá, avançando no que é importante. A Constituição brasileira ela tem muitos elementos avançados dados pela própria conjuntura política da época, né? E vamos lembrar que no final dos anos 70 a gente tem um ascenso do movimento de massas no Brasil, né? Um renascimento do sindicalismo que tinha sido paralisado relativamente por causa do golpe, né? E da repressão da ditadura, um processo de reorganização muito forte, muito rápido, vigoroso da classe trabalhadora, o retorno do exílio vários revolucionários que estavam no exterior, tal sorte que alguns chamam de concessão. Eu não gosto de usar a palavra concessão porque parece que foi tudo bem planejado. Não, foi disputas políticas, lutas. Então, veja, o Constituinte de 88 estava no auge de uma luta de classes em ascenso, em que as diversas classes negociaram cada vez mais negociaram, como melhor puderam, suas posições, a parte de seus representantes políticos, pensando inclusive nos confrontos futuros, tá ligado? Então, por exemplo, a Constituição brasileira é muito avançada do ponto de vista dos direitos econômicos e sociais, só que ela deixou vários elementos importantes do ponto de vista da estrutura de poder intacta, né? Como saiu da ditadura. Exemplo maior disso é a estrutura de segurança pública dos aparatos de repressão,
do Estado brasileiro saíram praticamente intactos do que foi montado na ditadura. Então, veja, a burguesia ela jogou muito bem, né? A burguesia ela garante, por exemplo, que existe uma função social da propriedade, mas ela não cria instrumentos jurídicos específicos dentro da Constituinte para efetivar essa função social da propriedade. Fica dependendo do judiciário, que é condicionado a sempre da reintegração de posse para o proprietário privado, né? Ela garante o artigo 5º, direito à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, etc, 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 mas, por exemplo, permite a existência de uma educação e de uma saúde privada, que vão fazer um lobby pesadíssimo na montagem das bancadas do Congresso para manter seus interesses. Assim como ela não deixa nenhum tipo de regulamentação para o limite de emendas constitucionais. Porque, veja, a Constituição de 88 existe hoje? Na prática, não, né? Na prática, o documento de 88 ele já morreu, assim. A quantidade de emendas parlamentares, de emendas constitucionais, quer dizer, que o governo FHC fez para desmontar a Constituição. Então, toda aquela parte econômica da Constituição, que tinha uma premissa nacionalista, de monopólio do Estado, da mineração, de atividades econômicas na costa brasileira, de monopólio do petróleo, etc. Tudo isso foi quebrado. Tudo isso foi quebrado, desmontado. E a própria emenda constitucional 95, o fim da prática da CLT, a ideia do negociado valer acima do legislado nas relações de trabalho, isso acabou com a Constituição. A Constituição ela não tem nada de anticapitalista. Agora, ela era muito avançada, porque nos anos 80 a gente realmente conseguiu muitas coisas, né? A gente conseguiu a reforma psiquiátrica, a gente conseguiu o ECA, a gente conseguiu o SUS, a gente conseguiu os direitos constitucionais, a gente conseguiu estabelecer uma série de conselhos participativos. Você teve experiências de governos municipais muito avançados que governavam dentro da perspectiva de unidade com os movimentos populares, pressionando as câmaras, tentando municipalizar o transporte, coleta de lixo, acabando com aquelas máfias que são basicamente incrustadas até hoje no poder municipal, ou então experiências governativas estaduais também muito avançadas, como o governo Brizola, no Rio de Janeiro, tentou fazer uma outra política de segurança que não seja baseada no extermínio da população negra e tal. Mas isso foi derrotado, né? A boa e velha é a luta de classes. Né? Isso foi derrotado, objetivamente. E aí, veja, há uma lição que é fundamental de Rosa Luxemburgo, é que, embora as instituições tenham dinâmicas em si, o seu funcionamento concreto muda muito de acordo com a conjuntura, a correlação de forças políticas. Então, esses conselhos participativos, por exemplo, dos anos 80, eles eram instrumentos reais de mobilização, politização e disputa do fundo público. Né? Hoje em dia, eles são órgãos burocráticos que servem para praticamente nada. Né? O que mais tem é a prefeitura e governo do Estado, que, por exemplo, não convoca a conferência de juventude, de saúde, de educação, ou convoca quando quer, do jeito que quer, sem discussão, e serve apenas para promover, inclusive, seus candidatos a vereador ou deputado. E, juridicamente, é a mesma estrutura. Só que a função dele mudou muito de acordo com a correlação de forças políticas, com a conjuntura e vários outros fatores. Eu acho que essa é a primeira coisa importante. Assim. Pensar que nunca teve um projeto socialista no Brasil, revolucionário, na ordem do dia. O que a gente teve foram reformas nacional-populares importantes, como no governo Goulart, ou na eleição de 89, com Lula e Brizola, que infelizmente foram derrotados. Isso marca. Isso influencia também o papel do MP, né? Não só do MP, como dos órgãos do Estado de maneira geral. Note, o Brasil ele tem um elemento semelhante ao que Gramsci falou de uma tradução de revolução passiva, do transformismo pelo alto. Então, no Brasil, todas as vezes que a classe trabalhadora foi ao centro da cena política tentar direcionar os rumos do país, ela foi brutalmente reprimida e não conseguiu vencer essa repressão. Aí penso em Canudos, penso em Contestado, penso no Cangaço, penso na Balaiada, na Sabinada, em Malês,
Penso no levante antifascista de 35, penso na guerrilha de Trombas e Formoso, na guerrilha de Porucatu, no movimento pelas reformas de base, na eleição de 89, por aí vai. Isso faz com que o processo de desenvolvimento capitalista aqui, que já mantém, como é um capitalismo independente, elementos de modernização das relações arcaicas, agrárias, né? Então, o latifúndio aqui no Brasil nunca foi destruído. Isso faz com que essa própria base econômica, que propicia um maior conservadorismo, um maior fechamento dos espaços democráticos, uma cultura muito arcaica, muito oligárquica, muito racista, muito elitista, isso é sobredeterminado pelos processos políticos de derrota do nacional popular. Então, aqui no Brasil, diferente da Argentina, por exemplo, a classe trabalhadora na Argentina já conseguiu imprimir um papel fundamental na vida política da nação, ainda que nunca tenha feito uma revolução, o que faz com que esse clima de maior diversidade cultural, de uma aparência de áreas mais democráticos da Argentina, de uma percepção de uma classe trabalhadora que conseguiu dar um ar de civilidade maior ao país, seja real pela própria história da classe trabalhadora da Argentina, ou da Bolívia, ou da Venezuela. O Brasil, infelizmente, não conseguiu fazer isso. Isso cria uma tendência, até bem intencionada, inclusive, de o que a gente chamaria na linguagem marxista clássica de substituir, de achar que é possível fazer o papel no lugar do povo e não tem como central organizar o povo, de achar, por exemplo, o PT teve a ilusão clássica com o MP, né? Achava que o MP ia servir como contraponto aos desmandos das prefeituras, e aí vamos dotar de poder o MP, porque o MP dotado de valores democráticos, humanistas, de defesa dos direitos humanos, ele vai controlar as oligarquias locais. É uma ilusão. A própria estrutura de estabilidade e de segurança jurídica que o promotor público tem para fazer seu trabalho, não estou dizendo que não deve ter, mas nas condições do Brasil faz com que ele seja mais fácil ser cooptado pela burguesia, como foi inclusive pela Lava Jato, do que ele se coloque numa postura de enfrentamento, né, aos interesses econômicos e políticos dominantes. De tal forma, eu diria o seguinte, veja, é muito difícil você trazer uma categoria que é formada majoritariamente por gente classe média alta, gente que tem dinheiro, que é a realidade, e que tem uma tradição aristocrática muito forte. Veja, o Deltan, por exemplo, tem uma reportagem no Nexus, isso é muito comum, que mostra que a família toda do Deltan, o avô foi juiz, aí o pai é juiz também, aí o cara, sabe? Um negócio meio uma dinâmica de casta. E aí tem isso, os amigos também, porque é um amigo do pai, que era juiz, e outro amigo era desembargador, e aí vai, tá todo mundo ali junto, e o negócio vai se reproduzindo. Há um trabalho importantíssimo contra-hegemônico a se fazer, de resistência, mas esse trabalho só dá mais fruto dentro de um processo de organização geral da classe trabalhadora e de disputa geral de projeto político, agora, sem nenhum tipo de ilusão institucionalista. Isso aqui é o problema. Eu não sei como é a realidade do MP, mas, por exemplo, eu conheço a realidade no debate jurídico marxista. O que mais tem, por exemplo, é gente no direito marxista que se defende marxista, fala do marxismo, mas quando o Eduardo Bolsonaro fala em fechar o STF, ele sai em defesa do STF. Ou então usa um garantismo jurídico formal em vários momentos da luta política. Todo o processo de radicalidade e formação do povo brasileiro passa por um uso puramente tático da lei. A gente defende a gente defende o cumprimento da lei quando for útil para a gente. Fora disso, foda-se. Assim, é uma perspectiva leninista de raramente a lei vai estar ao nosso favor, mas quando a gente tiver, a gente usa. Quando não, a gente vai atuar da melhor maneira possível, de acordo com a conjuntura política, mas sem um discurso legalista. E o grande problema, hoje, essa história de defesa da democracia, é que se baseia num discurso de defesa das instituições que não mobilizam ninguém. Isso, né? Completamente. Não mobilizam ninguém e acabam
são até contraditórias, porque, veja, foi a partir das instituições que se operou a Lava Jato, o golpe de 2016, a prisão do Lula, é a partir das instituições que se opera mais de 50 mil mortos todos os anos, a maioria de jovens negros, é a partir das instituições que se opera um sistema carcerário que é ilegal, de cabo a rabo, né? Porque o sistema de presídios brasileiros desrespeita de cabo a rabo a lei de execuções penais. Isso não é um problema. Inclusive, na época que aquele sociopata, José Eduardo Cardoso, que era ministro da Justiça, ele deu uma declaração falando que os presídios brasileiros são como masmorras medievais. E é isso. Ele ficou por isso mesmo. Assim como a função social da propriedade não é cumprida, sabe? Então, veja, quando você fala assim, em defesa das instituições, parece que você está partindo de um tipo ideal weberiano, instituições e tal. Mas, veja, é a partir das instituições que se opera no Brasil. Aliás, foi a partir das instituições que Bolsonaro foi eleito. Né? Tem uma reflexão que é muito importante do Nicolas Coulantzas e também do Michel Foucault, né? Vamos dar um pontozinho aí para Michel Foucault, que a função do sistema legal não é acabar com a ilegalidade, é gerir a ilegalidade. E o poder de atuar de maneira ilegal dentro do sistema legal não é um problema, é um poder de classe, né? Possibilitado às classes dominantes, percebe? Então vale muito mais a pena focar, me parece, na defesa dos direitos democráticos da classe trabalhadora. Foi isso que eu defendi num artigo, saiu no blog da Boitempo, em que eu faço a diferenciação. Tipo, ó, eu não quero defender a democracia, eu quero que a democracia se exploda. De preferência, eu gostaria de acabar com a democracia burguesa. Eu gostaria de, em vez de um cabo e um soldado, ter algumas centenas de milhares de militantes para a gente fechar o STF. E de preferência pegar os ministros do STF e colocar para quebrar uma pedra no centro de reeducação para construir escola, né, que, enfim, é um atentado a tudo que é positivo no Brasil e do povo brasileiro, ao funcionamento do STF, das instituições. Então a gente também tem que defender isso. Agora a gente tem que defender os direitos democráticos da classe trabalhadora. O direito de greve, o direito de associação, o direito de liberdade de expressão, o direito dos artistas não serem censurados, o direito do professor não ser censurado na sala de aula, com esse negócio de escola sem partido, esse projeto fascistoide. Veja, dá concretude a que instituições e que direitos a gente está falando. E essa concretude vai no sentido de defesa e organização da classe trabalhadora, certo? Porque esse garantismo abstrato, geral, ele acaba desprezando e sendo bem pouco simpático ao povo, porque é real, veja. O povo, ele sente, é por isso que esses discursos populistas da Lava Jato conquistam tanto, o povo, ele sente que o tal do Estado de Direito, ele só se fode e o rico nunca acontece nada. É um sentimento real. Veja. É isso na prática que acontece. Né? É um sentimento real. Então, operações como a Lava Jato, elas instrumentalizaram o sentimento popular anti-burguês, justo e necessário, com perspectiva de fortalecer um projeto burguês. O paradoxo da coisa. E aí, quando você aparece para a população defendendo as instituições, é inegável que a população dê de costas para você. Porque, assim, são as instituições que matam todo dia, né? São as instituições que, por exemplo, o pessoal, né, que estourou aqueles protestos antirracistas nos Estados Unidos, estava falando que no Brasil não existe algo semelhante. Grande ignorância da realidade brasileira. Né? No Brasil, quando a polícia mata alguém, praticamente sempre tem protesto. Agora a polícia chega lá, bate em todo mundo, se pá, mata outro, e, por exemplo, é a própria polícia que matou, que faz a perícia entre aspas, aí ela tira o corpo do lugar, esconde as cápsulas de bala, coloca uma arma na mão do cara, não tem exame de residual de pólvora, não tem nada, não tem investigação, não tem balística, não tem porra nenhuma, e fica por isso mesmo.
E a televisão, quando mostra, ainda fala que o protesto foi a ordem do traficante. Os traficantes coordenaram. Então, veja, são essas instituições, né, que matam o nosso povo. Então, acho que falta a gente deixar um pouco o Hans Kelsen de lado e abraçar um pouco mais o Pachucanes, especialmente o Lenin, e entender como aparece concretamente para o povo essas instituições, esse Estado de Direito, o papel do judiciário, o papel do promotor público, do desembargador, do juiz, como é que a população vê dentro da sua experiência concreta para a gente dialogar melhor com essa população para defender os direitos democráticos da classe trabalhadora. E aqui, concluindo o raciocínio da minha, veja, quanto mais fortes são os direitos democráticos da classe trabalhadora, melhor a democracia burguesa. Ou menos brutal. Quanto mais enfraquecida é essa classe, seus direitos, mais ritualística e formalisticamente, que é se o Estado de Direito for firme, como é nos Estados Unidos, que tem mais de 200 anos sem ruptura institucional, não. Formalmente, os Estados Unidos vivem uma democracia ininterrupta há mais de 200 anos. Não teve golpe militar, não teve nada. Mas quando você vai ver, aquilo está longe de ser exemplo de qualquer coisa, democracia ou liberdade. Então, me parece que esse é o norte de atuação, que deveria ser o norte de atuação da gente. Tá ótimo. Bom, eu fico com a impressão de que talvez faça algum sentido, né, a nossa perspectiva do coletivo, porque a gente vê essa questão como não como defesa da democracia sendo defesa das instituições burguesas, mas como uma disputa das instituições para que elas funcionem na maior medida possível, com todos os limites e com todas as contradições, para que na maior medida possível elas funcionem num sentido democrático, nesse sentido que você falou, no sentido de defesa de direitos democráticos da classe trabalhadora, ou, enfim, dos grupos historicamente sujeitos à exploração, à opressão, enfim, mais ou menos a nossa perspectiva, a maneira como a gente compreende o nosso papel, lendo a Constituição de 88, é um pouco esse. Quer dizer, nós não vamos protagonizar, até coloco a pergunta, teve uma colega, a Alessandra, aí, que no meio do chat, aí, fez essa pergunta, se você considera que é possível que o Ministério Público protagonize o processo de mudança. Já adianto que, do meu ponto de vista, eu acho difícil a gente pensar em protagonismo, mas me parece que a gente pode pensar em a instituição ser disputada, o sentido da instituição ser disputada sem ilusão, sem imaginar que a instituição, em algum momento, as instituições estatais brasileiras vão passar a funcionar numa lógica que não seja a lógica de produção de desigualdade, de violência, que é a que está posta, em termos hegemônicos, mas no contexto, vamos dizer, com o que a gente tem, com o que está dado, fazer a disputa da institucionalidade para que ela funcione naquela perspectiva emancipatória da Constituição de 88, que, embora esteja hoje, realmente, num dos momentos de menor efetividade, menor eficácia social, você olha para a Constituição e olha para a realidade, e o distanciamento nunca foi tão grande como é hoje, mas a gente está falando do plano do dever ser, né? E aí a gente está dizendo como é que deveriam funcionar essas instituições, né? E aí eu pergunto isso, faz algum sentido a gente ver uma luta pela frente por disputar a hegemonia do pensamento dentro da instituição, para que ele vá num sentido mais democrático, mais ligado à ideia de afirmação de direitos, numa trilha que leve ao processo, aquele previsto pela Constituição, de emancipação social, de construção de processos verdadeiramente democráticos, ou a gente simplesmente diz, olha, as instituições estão a serviço do Estado brasileiro, que tradicionalmente tem certas características, e elas reproduzem essas características, e a gente deve simplesmente deixá-las de lado e
e deixar que elas funcionem. Porque eu digo isso porque eu ingressei no Ministério Público há 18 anos, em 2002. E o que a gente percebia da hegemonia dentro da instituição sobre certos assuntos era muito diferente do que é hoje. Hoje é muito mais fácil você perceber, por mais absurdo que isso possa parecer, né, se você pelo menos tem que prestar atenção no que deveria ser o pensamento de um promotor de justiça, de um advogado do povo, né, você tem um conjunto muito grande de pessoas do Ministério Público sustentando um discurso próximo ou idêntico ao do lavajatismo ou do bolsonarismo, enfim, flertando com a ideia do Estado, de instituições, que não tem absolutamente nada a ver com a Constituição de 88. Né? A gente está realmente num momento muito difícil. Faz sentido a gente pensar em disputar essa hegemonia? Faz sentido a gente tentar fazer o Ministério Público acontecer de uma maneira, numa perspectiva democrática? Veja, eu defendo que a gente tem que disputar tudo, né? Eu defendo que a gente tem que disputar as Forças Armadas, a polícia, os evangélicos, enfim, o que você imaginar, eu acho que tem que se criar possibilidades, organizações que façam a disputa. Isso é diferente de achar que a gente vai transformar as coisas por dentro. Sabe? Então, por exemplo, eu não acho que a gente vai ter nunca a maioria da polícia militar. Só que eu acho que tem que se criar um movimento democrático da polícia militar, que esse é o próprio princípio da guerra, né, Daniel? Você quer fragilizar as armas do inimigo. E aí você, quanto mais contradições internas em cada aparelho do Estado tiver, melhor. Né? Então, porra, quanto mais policiais, soldados, sargentos, generais e por aí vai, tiverem uma perspectiva democrática, nacionalista, progressista dentro da instituição, mais trabalho tem os conservadores, né, os operadores de um projeto como um projeto bolsonarista. Então, o simples princípio para mim de dificultar a vida do inimigo de classe, sabe? De dar mais trabalho, não deixar que sua instituição atue coesa e sem contradições. Isso fortalece a capacidade de ataque. Outra coisa bem diferente é achar que vai ganhar. Ganhar não vai. Sabe? Então, eu não posso falar muito do MP, porque não é um órgão do Estado que eu diga que eu tenha estudo, apropriação. Eu tenho muito mais facilidade para falar das Forças Armadas ou da Polícia, por exemplo, do que do MP. Mas, pelo que eu conheço de uma outra reportagem aqui, acompanhando uma outra conversa ali, por aí vai, eu acho difícil qualquer possibilidade. Eu acho difícil, na verdade, não dá, na real, de transformar a instituição por dentro para que ela, como um todo, sirva a uma causa democrática e progressista, o que não significa que não seja fundamental a gente ter dentro do MP, movimentos organizados que pautem valores democráticos e progressistas, certo? Inclusive, esse é um dos problemas que a gente tem, que é a vida do lavajatismo foi muito facilitada porque aquele certo elan progressista que existia no judiciário, em particular, nos anos 80, foi diluído, né? Isso facilitou muito o trabalho dos caras. Então, eu acho que tem que se construir alternativa política. Agora, vai deixar uma por dentro? Eu acho que não. Isso passa por uma organização de um projeto mais geral, que essas instituições elas têm que ser destruídas, essa é a palavra, literalmente, destruídas e reconstruídas a partir de novas bases. Enquanto isso, tem que se potencializar ao máximo as contradições internas. Do mesmo jeito que, por exemplo, aí, alguns amigos e amigas fãs do Paulo Freire sempre ficam injuriados, eu falo que esse negócio de educação não vai salvar, mudar o brasileiro. A educação brasileira é uma porcaria e vai continuar sendo. A gente faz um trabalho de disputar por dentro, de organizar, debater, de propor, mas sem a ilusão de achar que dali vai sair muita coisa, não. Assim, porque não vai. Né? Com todas as contradições
e diferenças e especificidades de ramos de atuação, né, eu acho que isso serve para todos os ramos do aparelho do Estado burguês. A perspectiva deve ser sempre se organizar, por mais difícil que seja, por mais minoritário que seja, porque aí entra uma série de questões, né, de origem social, de renda, de ciclos familiares, de amizades, porque não é incomum uma pessoa estar num aparelho importante do Estado e é sobrinha, é tio, é genro, cunhado do latifundiário, do grande comerciante, do grande empresário da cidade, e aí está tudo ali meio conurbado, né? Aquela coisa que era comum no começo da República Velha, do coronel ter alguém na igreja, né, e alguém na delegacia de polícia, eram os dois principais braços do poder ideológico e do poder coercitivo, ainda tem elementos muito semelhantes. Eu, por exemplo, só para dar um exemplozinho básico, assim, eu morei um tempo em Petrolina, né? Quando eu dava aula lá em Juazeiro, morava em Petrolina. E em Petrolina, por exemplo, é um negócio meio louco, né? É um negócio que sabe, o fulano que é juiz, que é brother, que é amigo, que é casado com não sei quem da família Coelho. Aí o outro fulano que é desembargador, que é primo, parente, tio, sobrinho, não sei quem da família Coelho. E aí tudo, no final, tem uma relação ali familiar, uma relação de convivência com a família Coelho, que é a família que domina a política da cidade, né, a oligarquia da cidade, e que também tem vários e vários empreendimentos econômicos e que está espraiada por todos os ramos do aparelho do Estado, que controla a Codevasp, que controla a Prefeitura, a Câmara Municipal, que tem deputado, que tem senador, que já foi ministro, inclusive, né, na época do governo Temer, o Fernando Bezerra Coelho Júnior, e por aí vai. Inclusive, hoje, se não me falha a memória, é líder do governo Bolsonaro no Senado, o Fernando Bezerra Coelho, senador. E aí, isso é também um processo muito difícil, né?